Isso aí, gente. Segunda parte do nosso 10º momento síncrono, correspondente ao primeiro trimestre. Vamos para um ganho a mais de conhecimento naquele ritmo, né, de preparação para a prova do Enem, que cada semana está mais perto. A cada semana vai se aproximando aí do grande dia, né? Ou dos dias, os 2 domingos lá consecutivos de provas, né? A gente está aí naquela pegada, na preparação para essas provas, resolvendo questões de edições anteriores do Enem. No encontro passado, eu apontei 7 questões, sempre, né? Estamos indicando esse quantitativo de 7 questões, e os temas abordados nessas 7 questões da semana passada foi a parte de equações e também funções. Eu escolhi esses assuntos para serem abordados naquela ocasião. E aí, da PC, quarta-feira passada para esta, vocês tentaram com muita garra resolver eu essas tentei, questões? professor. Vai, Só que as Nicolas, que você envolvia falando. logaritmo ali ficou meio complicada. Foi difícil? Ô, PC, ficou faltando duas questãozinhas de medida estatística, as duas últimas. Ah, foi? Foi, as duas últimas Ah, das sete tá. de medida estatística. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar delas no sábado, né? Porque aí sábado, como vai ser um pouco mais light, a gente não vai ter 2 momentos, vai ser só um momento. Aí a gente pega elas. Você me lembra, por favor? Pode ser? Não, fechou então, pode ser. Então, valeu, cara, por ter lembrado. Dessa vez passou batido. Realmente eu não estava lembrando. Não, de Se boa, você eu não fala, ia passar batido. sabe, nós faz. Então, obrigado. Vamos nessa então, que bora começar. Turminha, a primeira questão que eu indiquei então foi a questão 141, Enem 2015, prova rosa. Questão 141 na prova rosa. Uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com a equação Q igual a 400 menos 100 vezes P, na qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. E aí já chamo sua atenção, uma dificuldade que às vezes o candidato poderia ter seria na leitura dessas alternativas. Quando a gente está lendo aqui na letra A, 50 centavos menor ou igual a P, e P menor que R$ 1,50, nós queremos dizer, então, que esse preço deveria estar entre 50 centavos e 1,50, podendo, inclusive, óleo igual, ser o próprio 50 centavos. Assim, segue a leitura das demais alternativas. Turminha, fato é que é o seguinte, olha um fato importante nesse enunciado. O cara quer aumentar o fluxo de clientes, portanto, ele quer aumentar a quantidade de pães vendidos,
Para isso, ele vai fazer uma redução no preço dos pães, mas tem uma condição importante. Ele não pode reduzir de qualquer jeito, não. Ele quer manter a arrecadação média. De quanto? De R$300. Você concorda que para mim chegar no total arrecadado com a venda de pães, é só eu multiplicar a quantidade de pães pelo preço de cada pão? Sim. Não é? E esta quantidade é dada por esta expressão. Ou seja, a quantidade de pães está em função do preço unitário desses pães. Uma funçãozinha de primeiro grau, né? Nesse caso aqui, ó, que a gente estudou lá em 2019. Então, repare, turma, a quantidade de pães vezes o preço P tem que ser igual a 300. Né? Olha lá, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Então, o grande lance é esse aqui, ó. Olha essa equaçãozinha. Quantidade vezes o preço tem que continuar dando os 300. Aí o cara fala, pô, mas vem cá. Se ele quer manter os 300, como que... E quer abaixar o preço do pão, quer fazer uma promoção, né? Poxa, é possível aumentar essa quantidade de pães vendidos? Vamos lá, vamos verificar isso aqui agora. Vamos embora descobrir o tal do preço. Olha lá, ó, o preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. Então, com esta condição, dá para se encontrar o P. Aplica a distributiva aqui comigo, o chuveirinho, ó. Olha lá, ó. 400 vezes P menos 100 vezes P ao quadrado, né? Porque P vezes P, que é P quadrado, igual a 300. Uma equaçãozinha de segundo grau. Vamos dar aquela organizada? O que eu fiz da segunda para a terceira linha? Dividi todo mundo por 100. Então, vira 4P menos P quadrado igual a 3. E agora, né, naquela igualdade a zero, ó, traz o 3 aqui. Com aquela organização de uma equação de segundo grau tradicional, que nós já conhecemos, o que eu fiz? Multipliquei por menos 1 para evitar que o coeficiente de P quadrado fosse negativo. E coloquei naquela ordem, ó. Primeiro o termo ao quadrado, expoente 1 e o termo independente. Agora, a gente sabe ou não sabe resolver uma equaçãozinha de segundo grau como essa? Sabe ou não sabe? Sabe. Pode ser por Bhaskara, pode ser por aquela ideia de investigar quem são as soluções através da soma e do produto. Vamos por delta mesmo, né? Vamos por Bhaskara. Calcula delta aqui, ó. Olha lá, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que o multiplicador da variável ao quadrado, que é aquele chamado de A, é 1, o B é menos 4 e C é 3. Então, olha aí, ó. 16 menos 12, portanto, delta é 4. Cuidado para você não colocar X. A incógnita é P. Então, P é igual oposto de B, o B é menos 4, então eu escrevo 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 2, dividido por 2 vezes A. O A é 1, portanto, o denominador é o próprio 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Agora vamos à interpretação. Turminha, presta atenção aqui. O cara pode continuar arrecadando os mesmos R$300 se ele cobrar R$1 ou R$3 por cada pão. Eu quero aumentar o fluxo de pessoas. Vender mais. Você quer vender mais, você quer ter quantidade maior. Aí você vem aqui, ó, olha aqui, olha a quantidade, é 400 menos 100p. Aí eu pergunto para você, para ele ter uma maior quantidade, ele deve cobrar R$1
ou R$ 3 por cada pão? R$ 1. R$ 1, porque nesse R$ 1. caso o segundo valor tem que ser menor o possível. Perfeito. Esse bloco aqui tem que dar menor resultado possível, né, Cauã? Então, olha lá, ó. Q é 400 menos 100 vezes 3. Se você pensar assim em 3, é o 100, que é o que ele já fazia antes. Lá, ó. Ele vendia 100 pães e arrecadava R$ 300. Ou seja, ele estava vendendo cada pão por R$ 3. E a segunda possibilidade, que era a possibilidade que eu desconhecia, aqui ele vai vender 300 pães, vendendo cada um a R$ 1. Portanto, a pergunta foi sobre o preço. Então, ao invés de vender cada pão por R$ 3, nesta promoção, ele deve vender cada pão por R$ 1. Olho para as alternativas e procuro. R$ 1 está em qual desses 5 Letra A. intervalos? Letra A. Aí, ó. Está entre 50 centavos e R$ 1,50. Eu fiz o cálculo, só que eu fiquei em dúvida se eu poderia fazer assim também, né? Sem fazer cálculo. Ah, Eu pensar igual eu acabei de falar. O segundo valor tem que ser o menor possível. Eu poderia certo. também já considerar matar a questão, não posso ou não? Sem fazer o cálculo. Pode, desde que você fique atento a isso aqui, né, Cauã? Você tem que manter os R$ 300, Isso. né? Então, se você entendesse que, peraí, eu vou atribuindo valores a P e vou tendo, então, aqui a quantidade de pães. A Isso. quantidade de pães vezes esse valor que eu atribuí para P, né, vezes esse Tem preço, que manter os. tem que manter os 300. Isso, foi esse que eu utilizei. Aí eu já percebi que já estava dentro dos 0,50, né? Menor ou igual. Maior ou igual, quer dizer. Não, menor E igual, menor né? que 1,50. Perfeito, aí. Tranquilo. É, Essa é a minha questão lógica da foi essa. agilidade. Sim, e Eu você está pensei o certo. seguinte, eu vou ter que vender mais, então minha quantidade tem que ser maior. Aí de cara eu já mandei um aqui, deu os 300, eu já marquei, rapidão. Beleza, garoto. Ok. Certinho, Lucas. Muito bom. Vamos lá. A próxima questão, curiosamente, mesma numeração, questão 141, só que agora na prova de 2016. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por, sendo E a energia em quilowatts-hora liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2? Galerinha, vocês tinham aí, em média, lá em 2011, por volta de 7 anos de idade. E aí, lembram da época que ocorreu esse tsunami no Japão? Pior que eu não lembro, não. Eu Lembra, também não? lembro, não. Rapaz, depois vocês pesquisam vídeos aí no YouTube, por exemplo. Tem filme. Saiu até filme baseado. Então, foi uma situação assim chocante, cara. A água assim levando tudo. Caminhão, barco, embarcação, parecendo que era de brinquedo. Trem de louco. Bom, turminha, as magnitudes foram dadas, 9 e 7 respectivamente. Então, nós temos isso aqui, ó. Magnitude é dado por essa formulazinha. Então, hora eu tenho isto igual a 9, hora igual a 7.
já chamei de E1 e E2, as energias liberadas no terremoto do Japão e da China, conforme ele descreveu aqui. O objetivo dessa questão, cara, é que você faça manipulações matemáticas nessas duas equações e consiga estabelecer alguma relação entre E1 e E2. Lembrando que esse E0 não é incógnita, tá? Esse E0 não é variável. É uma constante, apenas nesse momento que a gente não sabe precisamente o valor dessa constante, mas esse valor é fixo. É isso que ele quis dizer. Então tá. Gente, o segredo é usar um pouquinho do nosso conhecimento sobre logaritmos para me conseguir isolar E1, E2. Para isso, o 2/3 está multiplicando, eu já imagino passando isso aqui dividindo. E aí 9 dividido por 2/3, conserva o 9 e multiplica pelo inverso de 2/3. Fica 27 por 3, dividido por 3. É, não. Por 2, né? Isso, por 2, é. Inverte. 27 por 2, né? Então pronto, então você já deixou o logaritmo isolado, ó. Certo? Agora, para mim deixar o E1 isolado definitivamente, aplica a definição de logaritmos. Vamos lembrar a definição? A base é 10, a base aqui não está escrito, então ele é 10. A base, quando elevada ao valor do logaritmo, isto tem que ser o logaritmando. O logaritmando é esta fração. Então eu tenho isso aqui, ó. O logaritmando é igual à base elevada ao valor do logaritmo, que é o 27 sobre 2. Por fim, para mim saber, então, qual que é a energia liberada no terremoto do tsunami lá no Japão, é só E0 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu tenho aqui o E1. Trabalho análogo, vou fazer aqui para ter o E2. Opa, aqui um errinho de digitação, aqui é E2. Então, você tem aqui, ó, E2 para E0 igual a 10 elevado a 21 sobre 2. Compreenderam o 21 sobre 2? É o 3 vezes 7 e o 2 dividindo. Aí, ó. E aí o E2 é E0 vezes 10 elevado a 21 sobre 2. Quando eu quero relacionar esses dois valores, como aqui, turma, ó, são multiplicações, uma maneira muito legal de você saber qual a relação que existe entre E1 e E2 é fazer o quociente, é fazer a divisão de um pelo outro. Porque como é multiplicação, isso vai fazer com que o E0 vá embora. E aí você tem E1 para E2 representado diretamente em forma numérica. E aí, o que isso implica? Divisão de Professor, potências. Oi? Por que o E0 vai embora? Ué, porque olha só, eu estou pegando E1 e dividindo por E2. E aí você pergunta, PC, por que mesmo que você está dividindo E1 por E2? Porque multiplicação, quando eu escrevo esta expressão dividido por esta, pelo fato de serem multiplicações, isto facilita a simplificação desse E0. Né? E0 dividido por ele mesmo. Logo, isso é 1. Portanto, esse E0 vai embora. Essa constante, eu me torno independente dela, para ter uma relação agora entre E1 e E2. Aí aqui, ó, o que eu iria falando? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Concorda que 27 sobre 2 menos 21 sobre 2 sobre 2, mantém um denominador, subtrai os numeradores. 27 menos 21 é 6, né? E aí 6 por 2 é 3. Pausa, corre o olho nas alternativas. Se E1 para E2
é igual a 10 elevado a É o 3? mesmo que E1 é igual a 10 elevado a 3 vezes E2. Aí, é só pegar o E2 dividindo e levar multiplicando. Portanto, Letra C. C. Turminha, o que essa questão cobrou sobre logaritmos? Cara, cobrou um conceito básico, que é o seguinte: quando eu tenho logaritmo de alguma coisa numa certa base e tenho lá igual a, ou seja, aqui o valor do logaritmo, lembre-se, definição de logaritmos. O que a definição fala? Logaritmando é igual a base elevada ao valor do logaritmo. Quando você aplica a definição, você se livra da nomenclatura log. Você se livra do logaritmo. E aí foi quando a gente conseguiu ter E1 e ter E2. A ideia de escrever E1 dividido por E2, eu justifiquei pelo fato de aqui ó, ser multiplicações. Então, quando eu pego essa expressão e faço divisão por esta, pelo fato de serem multiplicações, facilita o corte desse E0. Podemos ir para essa próxima? Podemos. Então vamos nessa, galerinha. Questão 167, também na prova de 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Quem tentou resolver essa questão? Fala para mim aí. Eu tentei, mas eu não consegui, não. Mais alguém tentou? Além do Cauã? Eu também tentei, Percy, mas não cheguei em muita coisa, não. Cara, vamos lembrar das nossas aulinhas sobre parábolas, sobre função quadrática, função do segundo grau, ministradas lá em meados de 2019. Vem aqui comigo. Vamos ao que interessa. Ponto-chave na resolução dessa questão, turminha. Você contextualizar esta imagem com o plano cartesiano, XY. Olha isto que eu trago. O que eu estou supondo? Para facilitar a nossa interpretação, imaginei o seguinte: eixo Y, eixo X. De modo que este pontinho da parábola seja o ponto 0, 0. PC, tinha que ser o ponto 0, 0? Não, cara. Isso é só para facilitar os nossos cálculos. Você pode pegar essa parábola e imaginar ela posicionada em qualquer parte do plano cartesiano que você conseguiria chegar no gabarito da questão. O posicionar com uma das raízes da função sendo ponto 0 é só para facilitar cálculos. Agora, você vem comigo com o ponto seguinte. Veja bem, sai de 0, olha lá a imagem. Ó, para mim chegar até esse pontinho aqui, ó, já que eu considerei que isso aqui é o eixo X, portanto, esse 3 fará o papel do Y. E o X desse ponto, que eu estou chamando aqui de ponto A, olha quanto que ele é. De 0, ó, vou caminhar quanto até chegar aqui? Vou caminhar 9. Ó. Por que eu vou caminhar 9? Raciocina comigo. Se aqui é 5, na parábola, turminha, esse eixo vertical que vai lá no vértice da parábola, ele não divide a parábola em duas partes simétricas.
Então, se aqui é 5, concorda que do lado esquerdo também é 5? Concorda ou não? Sim. Então, a gente vai sair aqui do 0, vai caminhar até aqui 5 e depois mais 4. Aí eu cheguei aqui, ó, nesse pontinho. Então, esse ponto que eu estou chamando de A, primeira coisa, antes de falar em ponto, vamos lembrar, parábola. Parábolas são originadas a partir de funções de segundo grau, aquele modelo tradicional que você já conhece. Ó. Outra, o ponto 0 e 0 foi um ponto crucial para facilitar a nossa visualização. Turminha, se a parábola passa pelo ponto 0 e 0, você concorda, você lembra disso? Que quando a parábola passa pelo ponto 0 e 0, é porque o termo independente aqui, ó, o Czinho é 0. Quer ver? Se o x for 0, independentemente do valor de A, isso aqui zero. Independentemente do valor de B, isso aqui zero. Então, o que ficou escrito? Y igual a C. Ora, mas quando o x é 0, o y também é 0. Portanto, isso implica que C é 0. Tá lembrado dessa fala, não, galerinha? Toda vez que a parábola passa pelo ponto 0 e 0, o termo independente, aquele Czinho, é 0? Eu lembrei. Lembrou? Então tá aqui, agora chegou no ponto que eu estava comentando. O ponto A, então, o ponto A tem a abscissa, tem o x sendo 9 e o y sendo 3. Aí, cara, tem esse outro pontinho aqui, ó, que eu volto a falar da simetria, aquela equidistância. Se aqui é 4, aqui também é 4. Então, voltando aqui 4 de algo que media 5, então, quando eu saio da origem e venho para cá, eu só andei uma unidade. Então, esse pontinho simétrico do ponto A, ele tem abscissa sendo 1 e ordenada, e o y sendo 3. Então, o ponto B tem coordenadas 1 e 3. Presta atenção no que nós queremos. Qual que é o grande objetivo da questão com essa interpretação que eu estou fazendo? O grande objetivo é encontrar o valor de H. É achar essa altura aqui, ó. Turminha, lembra, esse ponto lá no topo, vamos dizer assim, é o chamado vértice da parábola. Quem são as coordenadas? É o x do vértice e o y do vértice. Tá ligado que o y do vértice, então, é o tal do H que eu estou procurando? Sim. Quem é o x do vértice? Olha lá quanto que mede o x do vértice. 5. Então, o x do vértice é 5 e o y do vértice é o H que eu estou procurando. Fica esperto. Já que eu tenho o x, se eu substituir esse x na função, ao fazer essa continha, o y encontrado será o y do vértice, que é o companheiro do par ordenado desse x. Então, repare, para mim encontrar H é o mesmo que encontrar o y do vértice. Para mim encontrar o y do vértice, uma estratégia é substituir o valor de x na função. Só que, por enquanto, eu não sei que função é essa. Eu não tenho nem A e nem B, eu só tenho o valor de C. Eu preciso encontrar A e B primeiro, para que eu monte a função bonitinho. Aí, se eu tenho uma função, substituir o x, sairá o y. E para me encontrar A e B, eu vou usar esses dois pares ordenados para montar um sisteminha de equação. Olha lá o sisteminha, vamos voltar mais um pouquinho. Quando o x é 9, substitui o x por 9. 9 ao quadrado, 81, portanto, 81a mais 9b, isso tem que dar o y, que é 3. E quando o x é 1, eu tenho então a mais b, e a mais b tem que dar o y, que também é 3. Então, nós temos esse sisteminha, ó.
Sisteminha que nós aprendemos, nós trabalhamos no segundo ano do ensino médio, agora recente, né, alguns meses aí, a gente aprendeu a resolver esse tipo de sisteminha. Olha o que eu fiz primeiro. Para melhorar um pouquinho a primeira equação, dividi tudo por 3. Ó, agora, pensando naquele método da adição, multipliquei a segunda equação por menos 3. Para quê? Para ter aqui, ó, menos 3b, já que eu tinha lá o 3b. Agora soma as equações. Ó, o 24a, o b então vai embora, igual a menos 8. E aí, a é menos 8 sobre 24, simplificou por 8, menos 1/3. E aí, se você tem um valor de a, para encontrar o valor de b, substitui em uma das equações. Mais fácil substituir na segunda. Aqui, né? Tá facinho, não tá? Então, se, portanto, a mais b é igual a 3, então b é 3 menos a. E aí b é 3 menos, olha quem que é o a. Menos, 9 mais 1. portanto, 3. tá aí. E aí, agora fique esperto. Tem o a, tem o b, e já sabia que c é 0. Portanto, olha como é que ficou a minha função. Y é igual a menos 1/3 de x² mais 10/3 de x. Qual que era o nosso objetivo? Sabendo que o x do vértice é 5, estamos interessados no y do vértice. Então é só substituir o x por 5. Olha aí, ó. Y do vértice, substitui o x por 5. O que nós temos? Menos 25/3 mais 50/3, que resulta em 25/3 positivo. Concorda? O denominador é 3, mantém o denominador e soma os numeradores. Menos 25 mais 50. Então, 25/3. Ou seja, a altura daquela abóbada, daquela parábola, lá na entrada da capela, voltando aqui, ó, vamos voltar no slide onde tinha um enunciado. Então, a altura que faz o papel do y no vértice é 25/3. Letra D. PC, essa questão aí eu acertei no chute. Aquele método de chute de análise, sabe? Porque o único numerador que repete é o 25, beleza. E o único denominador que repete é o 3. Aí eu falei, não tô sabendo mesmo, eu vou nela. E era a resposta. Ave Maria, hein, Lucão? Que chute louco foi esse, hein? Essa aí é, e pior que é válido, PC. Eu já vi uns vídeos do povo comentando sobre isso aí. Não, que realmente sim, chega a acontecer. chega a acontecer, verdade. É assim, cara, é uma questão, a gente vê aqui, né, que demanda tempo, né, Lucas? É uma questão que ela demanda tempo na resolução. Como são só, em média, aqueles 3 minutinhos, de fato, essa questão, cara, é aquele estilo de questão que eu costumo falar para vocês. Não é a essencial da prova. Vamos deixando ela para depois. Se fosse para resolver, né, mesmo ali, literalmente, como eu apresentei aqui, a sugestão é, larga para depois. Se der tempo, você tenta fazer. Se não der tempo, você chuta. Não é assim? Exatamente. Não vai queimar seu precioso tempo logo de cara nessa questão, não, né? Às vezes arrisca ficar lá 10, 12 minutos, até mais, né? Nessa questão. Turminha, olha um outro assunto que também trabalhamos em 2019. Matemática financeira. Cálculo do valor da prestação. Você lembra dessa aula, cara? Lembra? Amortização, não é? Isso, amortização. Isso daí eu sou ruim até. Eu falava lá negócio de tabela Price, Nicolas. Lembra? Tem um francês também, né, PC? Sistema francês de amortização. É tudo isso aí abordado nessa questão, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem está comigo. Oh, muito bem. Temos aqui 12 estudantes neste momento. Galerinha, estava lembrando outro dia, né?
lá nos 2 primeiros encontros, as 2 primeiras quartas-feiras, nós estamos com um fluxo de pessoas na casa de 30 a 40 estudantes. A cada semana o negócio está caindo. O que vocês acham que pode ser? É só questão de interesse mesmo? Tem alguma coisa aí? É a questão de trabalho também, que o povo não tá conseguindo participar. Tem muita gente indo em médica, esses trem, tudo assim. Entendi. Vocês têm conhecimento assim de... É relevante a quantidade de estudantes que tem trabalhado, que está trabalhando para ajudar em casa e tal? Vocês consideram que é uma quantidade grande ou não? Assim, do conhecimento de vocês, é claro. Na minha sala eu acho que tem uns 6, mais ou menos. Trabalha 6 ou 5, em média. Na minha sala, eu acho que também, acho que é umas 5 pessoas, mais ou menos. Entendi. Eu ajudo minha mãe, só que, tipo assim, bem de vez em quando, assim. Aí dá até mais de eu ir nas aulas. Aham. Muito bom, Matheus. A gente compreende, né, pessoal? Eu sou uma pessoa, assim, extremamente compreensiva com essa situação que a gente está vivendo. A questão econômica não está fácil, né? Então, a gente tem que, né, realmente entender, né, que trata-se de uma situação totalmente atípica que a gente está vivendo, né? Mas tenho feito, às vezes, contato com um estudante ou outro aí, tentando motivar, né, para que assista a gravação das aulas, mas a gente sabe, né, que se a pessoa está trabalhando o dia todo, sobra um curtíssimo prazo para rever as aulas de todas as disciplinas, né? Então, claro que não vai dar para acompanhar dentro do que seria o ideal. Mas vamos lá. A gente tem que ir seguindo e cada um, claro, né, dentro das suas possibilidades e fazendo o seu esforço aí. Turminha, interessante, né? De novo, questão 141 na prova rosa. Gostei desse nome, PC, eu sei, aí. Pois é. Não, e assim, como eu selecionei o tema, né? Interessante que o tema, equações, ali mesclando com funções, gostaram, né, de colocar esse tema nessa numeração na prova rosa. Pois é, ué. Uma numeração para esse tipo de conteúdo. Justamente, né? Interessante isso aqui. Ó, para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo 400 mensais, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para o logaritmo decimal de 1,013, 2,602 como aproximação para o logaritmo decimal de 400 e 2,525 como aproximação para o logaritmo decimal de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é... Turminha, esta fórmula que ele traz aqui já com 5.000 tomados de empréstimo, né? 1,013 aqui, ó. Lembra daquele 1 mais I elevado a N? Então, aqui significa dizer que a taxa de juro mensal é de 1,3%, tá? Então, a pessoa está tomando R$ 5.000 emprestado a uma taxa de 1,3% ao mês
e quer pagar uma prestação de, no máximo, R$ 400. A pergunta que não quer calar tem todo um sentido aqui no desenrolar do enunciado. É a quantidade de parcelas, o menor número de quantidade de parcelas possível, obedecendo o fato de que a pessoa não quer que a prestação ultrapasse o valor de R$ 400. Então, gente, prestação é calculada por essa estrutura, ou seja, que coisa boa. A questão ela não exigiu que o candidato soubesse a fórmula, porque ele já traz aí o cálculo estruturado na fórmula, então eu quero que isso aqui seja igual a 400, que é a prestação. Bom, temos que manipular esta equação exponencial. Olha onde é que está a incógnita, está lá no expoente da potência. Então, é uma equação exponencial que estudamos no início do nosso segundo ano, lá no início de 2020, tá? Para poder encontrar esse N. E aí, o que eu já fiz? Está dividindo? Passei para lá multiplicando. Olha como é que fica. Ó. E aí, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu peguei os 5.000 e multipliquei pelos 0,013. Tá fácil. 3 zeros, avança 3 casas com a vírgula. Então, essa multiplicação é o mesmo que 13 vezes 5. Portanto, 65 vezes a potência igual a que eu só copiei. Para o próximo momento, a gente pode fazer aqui um chuveirinho. Olha aí, ó, a distributiva. Como eu quero encontrar o N, nada mais justo que eu desejar 1,013 elevado a N concentrado de um único lado da igualdade. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Olha lá. Vê se você enxerga o que eu fiz. Eu tenho 400 vezes esse cara, menos 65 vezes ele. Então, eu tenho 335 vezes ele, igual ao 400 negativo. Bem positivo, né? Claro que eu fiz aqui um gesto, pessoal, mas você poderia pegar esse bloco, trazer para cá e depois multiplicar por menos 1, né? Tanto faz. Até aí tá acompanhando? Posso Tá, ter certeza? beleza. Sim, Aí aqui agora, cara, olha que massa. Para deixar essa potência, então, isolada, tá multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí chega o momento seguinte. Lembra, para mim resolver uma equação exponencial sem precisar de lidar com logaritmos, eu tinha que conseguir colocar as potências numa mesma base. Vixe Maria, olha essa base, 1,013. Vai não. Não vai dar para colocar isso aqui como base 1,013. É aí que vem a necessidade de mexer com logaritmo. E eu chamo sua atenção para esses dados aqui, ó. Ele me deu 0,005 como logaritmo de 1,013, 2,602 logaritmo de 400 e 2,525 para logaritmo de 335. Detalhe, muito candidato chegaria aqui, ó, e se o cara não ficar esperto com quais logaritmos foram dados os valores, ele vai ficar tentado em simplificar o 335 e o 400 por 5, por exemplo. Ó. Só que se ele simplificar, ele perde essas referências. Então, olha a malícia. Pode simplificar? Pode, mas não devo. Porque se eu simplificar, não vai ter como eu usar essas aproximações. Então, aqui, turminha, vem comigo, recorda lá, início de 2020, quando a gente estava lá naquela transição das aulas presenciais para a aula remota. Foi quando eu te expliquei, eu te dei aulas remotas sobre logaritmos. Eu falava assim, ó, olha
este cálculo que vem aqui, ó. É importantíssimo você dominar essa técnica que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos recordar. Quero resolver a equação exponencial. Estou com dificuldade de equiparar as bases? Uma técnica. Aplicar logaritmo nos dois membros da igualdade. Assim, ó. Se esta potência é igual a esta fração, então o logaritmo desta potência tem que ser igual ao logaritmo desta fração, desde que os logaritmos aplicados tenham mesmas bases. E eu usei aqui a base 10. Lembre-se que a base fica a meu critério. Eu vou usar, claro, conveniente com os dados da questão. Observa que aqueles 3 valores de logaritmos dados são logaritmos na base 10. Se a base não está escrita, a base é 10. Então, por isso que eu apliquei base 10 aqui, ó. E aí, o que essa técnica aqui me ajuda para encontrar o n? É que agora tem-se as propriedades dos logaritmos. São 3 propriedades à nossa disposição. Uma delas é aquela assim, ó, logaritmo de uma potência. Lembra que o expoente pode descer vindo multiplicando o logaritmo. A outra é o logaritmo de uma divisão. Lembre-se que eu posso escrever isso aqui como uma subtração de logaritmos. Portanto, eu tenho essa escrita, ó. Conversa comigo. Você lembra dessas transições que a gente executou em algumas questões lá nas primeiras aulas remotas, no mês de maio do ano passado? Eu lembro um pouco. Mais ou menos. Então, assim, eu tenho noção, mas agora esses pequenos detalhes, assim, acho que não consigo lembrar muito, não. Então, vamos lá, tá compreendendo? Mas assim, agora com essa explicação, Agora eu entendi. tá sacando o que eu estou fazendo? Tá, não, Sim. Então, esses caras aqui, ó, eles são vistos como logaritmandos. Então, eu tenho aqui o logaritmando, logaritmando. Então, eu tenho logaritmo deste logaritmando igual ao logaritmo daquele. Claro, né, turma, que se as bases são iguais, óbvio que para esse logaritmo ser igual a este, os logaritmandos devem ser iguais. Por isso, justifica o que nós tínhamos escrito na linha anterior. E aí, sempre aquela pergunta, para quê? O que se ganha ao fazer isso, PC? Olha o que se ganhou logo de cara. É que essa escrita aqui, ó, ela possibilita, através de uma das propriedades dos logaritmos, que eu tire esse n e jogue ele para cá. Olha lá, ó. E aí agora, como o lance é encontrar o n, agora eu acho o n, porque esse logaritmo está multiplicando, passa dividindo. Logaritmo de uma divisão. Agora é só substituir os valores, né, que ele colocou na É só questão. substituir os valores aí, ó. Tá vendo como que foi? O que eu quero chamar a atenção de vocês é, concorda que foi crucial, essencial, essa transição? Daqui para cá? Com certeza. Né? E, claro, continuando saber as propriedades. Além dessas 2 propriedades, turminha, a outra é aquela logaritmo de um produto. Lembra que quando aqui, ó, ao invés de divisão é uma multiplicação, a gente pode separar em uma soma de logaritmos. Ao invés de subtração aqui, ó, seria soma. Se aqui não fosse divisão, e sim uma multiplicação. Tá? Então, substituindo, logaritmo de 400, logaritmo de 335 e o logaritmo de 1,013. 2,602 menos 2,525 é 0,077. Esquece a vírgula, né? Faz 2.602 menos 2.525 e depois posicionar a vírgula deixando 3 casas decimais. Aí, ó, 3 casas decimal, 3 casas decimal, multiplica por 1.000, a gente livra da vírgula.
Olha que continha boa de fazer. 77 por 5, 15,4. Agora eu preciso da sua interpretação. Presta atenção. 15,4 prestações para que a prestação seja exatamente de R$ 400. Foi isso que eu havia considerado lá no início, quando eu peguei aquela fórmula e igualei a 400 e vim desenvolvendo ela, em busca desse N. Olha a pergunta que eu te faço agora. Se o cara quer pagar no máximo R$ 400, este quantitativo de parcelas não tem sentido, porque você não fala numa quantidade de prestações que não seja inteira. Eu preciso de uma quantidade de parcelas inteira. Então a pergunta é, você vai dizer que ele pode pagar esse parcelamento aí em 15 prestações? Em 16? 16, porque o máximo que ele pode pagar é 400, né? Se eu pôr 15, vai subir um pouquinho, por causa desse 0,4 aí. Então vai ter que ser 16. É isso, garoto. É isso aí que eu queria ouvir, ó. Perfeita interpretação sua. Peraí, para pagar exatamente R$ 400 por mês, o cara precisa um pouquinho mais de 15 prestações. Então, se eu deixar travado em 15 prestações, vai ter que subir um pouquinho. Né, Cauã? Se eu reduzir para 15 prestações, então, para ele dar conta de pagar o saldo devedor, ele vai ter que pagar um pouco mais de R$ 400 por mês. Isso. É melhor, como diz, sobrar do que deixar de... Então, o correto é levar para quantas prestações? Para 16. Para 16. E aí, quando você volta lá, ó, lá nas alternativas, repare que lá tinha a alternativa 15, ó. Né? Então, cuidado, o gabarito não é 15, o gabarito é 16, porque a prestação não pode ultrapassar os R$ 400. Beleza, gente? Beleza. Essa Então, questão aí era difícil, né, professor? Nossa Senhora. Difícil. É outra questão que não convém, vamos ser sinceros, vamos pôr, né, o pezinho no chão, não convém lidar com ela no início da prova. Vamos ser sinceros. Não é? Vamos deixar ela para depois. Turminha, vamos lá então. Questão 179, penúltima questão da prova rosa, Enem 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. E aí? Consegue montar a formulazinha Y? Essa aí. Essa é Vai ser a fácil. letra D. Essa é fácil. Letra D. D de dado? Isso. Porque o X ali é todos os funcionários, inclusive o gerente, né? E aí o salário dele é 1.000, então 160 mais 840, 1.000. Isso. E aí ali 160 o valor das 2 diárias dos funcionários. Ah, entendi, garoto. Gostei da interpretação, hein? Muito bom. Eu trouxe escrito parecido com o que você falou, escrito algebricamente, Lucas. Então, a gente começa calculando a quantia necessária para pagar esses funcionários semanalmente, já declarando os R$ 1.000 do gerente, mas aí
é R$ 80 por dia. E cada trabalhador dos restantes, né, dos outros funcionários, trabalham 2 dias por semana. Portanto, a despesa que a empresa tem com cada um dos demais funcionários por semana é de 160, né? Estou certo? Isso. Isso. Porque 80 vezes 80 por dia, né? Eles trabalham 2 dias. Então, ela tem despesa de R$ 160, só que não é com todos os funcionários. Já tem que tirar o gerente. Por isso, os 160 é vezes o número de funcionários, excluindo um deles, que é o gerente. Por isso que eu escrevi assim, 160 vezes x menos 1. E aí, aplico lá a distributiva. Olha como é que fica. E aí, finalmente, 160x, o 1.000 menos 160, 840. Está aí, letra D. Essa dava para fazer no bate-pronto? Só no raciocínio ali, rapidão. Rapidão. E aí você vê aqui, Lucas, olha para você ver, essa questão, cara, na ocasião, na prova rosa, ela estava lá na penúltima questão. Olha como que é importante aquele ir passando para questões futuras, né? Você fica lá no meio da prova, lá atrás, travado em questões enroladas, e lá para frente está ficando uma questão dessa aqui sem resolver, ó. Aí chega lá, você não tem tempo. Não tem tempo. Olha que Isso pecado. perde muito tempo, muita nota, né? É justamente que aí você vai deixar de fazer uma questão considerada fácil, vai chutar, arrisca perder a questão muito fácil. Então, de novo, aquela orientação. São 45 questões de matemática, dá vontade de chorar. 45 questões de matemática. Eu vou lá, primeira questão, a questão de número 136, 137, 138. Cara, vai resolvendo prioritariamente as mais fáceis, as questões mais desenroladas. Deixa para o final as questões mais burocráticas, como foi aquela questão agora há pouco aí do logaritmo, por exemplo, ou aquela questão lá da parábola. Tá bom? Vamos na Enem 2020? Enem 2020, provinha que aconteceu em janeiro. Ó, dentre as últimas também, questão 176 na prova rosa. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com o seu ranking. Ela é dada por... O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de, olha as considerações que o cara fez, x representará o logaritmo decimal de R e y, logaritmo decimal de f, é possível estimar os valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Turminha, outra vez a ideia de relacionar uma incógnita com a outra, como foi lá aquele caso de relacionar as energias liberadas pelo tsunami e terremoto Japão e China. De novo, manipular isso aqui utilizando logaritmos. Cara, como você quer relacionar y em x, e x é logaritmo de r, e y é logaritmo de f, o cara já está te convidando a fazer o que eu recordei com você agora na questão de matemática financeira. Aplicar logaritmo nos dois membros dessa igualdade. Por quê? Se eu escrever logaritmo do primeiro membro igual logaritmo do segundo membro, de cara já vai aparecer o logaritmo de f, que é y.
que foi chamado de y. PC, qual que é a base dos logaritmos agora? Outra vez 10, porque as condições dadas são logaritmos na base 10. Então, olha aí. Foi isso que eu fiz, ó. Logaritmo do membro esquerdo igual ao logaritmo do membro direito. Aí fica log de A menos log de R elevado a B, não é? Aê, garoto! Usou de novo aquela segunda propriedade. A propriedade que fala que o logaritmo de uma divisão pode ser escrito como diferença de logaritmos, assim, ó. E esse B que tá elevado, eu posso passar ele multiplicando. Ah, pronto. A terceira propriedade, logaritmo da potência. Certíssimo, olha aí, ó. Aí, jovem, tá gabaritado. Tá gabaritado, PC? Tá. Olha aqui. Quem é o logaritmo de F? Não é Y? Quem é o logaritmo de R? É X. Portanto, Y igual ao logaritmo da constante A menos a constante B vezes X. Olha as alternativas. Letra A. Tá vendo? Que às vezes assusta. Às vezes você assusta à toa. Ih, meu Deus do céu, lá vem exponencial, lá vem essa história de logaritmo. Calma. Nem todas as questões, olha essa fala minha, nem todas as questões que envolvem logaritmos são consideradas difíceis. Para mim, eu classifico essa questão como uma questão de mediana para fácil. Ela não, provavelmente, lá no TRI, Teoria de Resposta ao Item, ela não está mensurada como fácil, porque, querendo ou não, envolve um conhecimento técnico, conhecimento matemático técnico, nesse manipular a teoria sobre logaritmos. Mas pode ter certeza, essa aqui não foi considerada como difícil, não. Ela ficou ali na casa das medianas. Com essa explicação, seja sincero comigo. Agora, com essa explicação que eu acabei de ministrar aqui, você seria capaz, você se julga capaz de manipular uma questão como essa, caso apareça algo semelhante no Enem 2021? Sim. Agora sim. A técnica não é tão difícil dela, não. Tá vendo? Não pode O assustar. importante é conhecer o conceito, né? O conceito. Confesso, lá quando eu tava fazendo o Enem que eu bati o olho nela, eu já pulei de cara, deixei ela pro final. Uhum. Eu também sei. queria essa. Eu fiquei assustado quando eu vi ela. Então, olha só, Mateus e Lucas, vocês têm razão no primeiro momento, ela não é uma questão fácil, então a orientação sempre é aquela, faz as fáceis primeiro. Realmente ela não está ali no grupo daquelas a serem feitas primeiramente. Mas, naquela hora que eu volto, né, fiz as fáceis, volto para avaliar as demais, ela era fazível. Ela era fazível, né? Ela não era daquela assim, cara, eu vou chutar esse troço de qualquer jeito aqui, eu vou, né, usar de algum bom senso aqui para me poder ver qual alternativa que melhor condiz. Ela era uma questão que dava para fazer. Ou não? Dava, comparado com aquela outra lá, nossa senhora, muito mais fácil. E olha que interessante, questão 176 na prova rosa, questão 177. Logo na sequência, outra questãozinha envolvendo a ideia de exponencial. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado.
Q em função de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, onde T é o tempo medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Turminha, essa pergunta, o fóssil mais antigo, já refere-se, eu estou procurando o tempo. Para cada um dos fósseis, nós temos o Q0 e temos o Q de T. Então, por exemplo, usando a fórmula, para o primeiro fóssil, a gente tem... eu já preferi fazer isso aqui, ó. Eu já ia partir para a resolução, eu já preferi fazer isso aqui, ó. Lembra desse detalhe, turminha? Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, está lembrado que o significado de um expoente negativo? Lembra que é aquela inversão da base? Se a base aqui é 2 sobre 1, fica 1 para 2 elevado a isso aqui? Quer dizer, essa potência ela vai para o denominador? Então, ao invés de Q0 vezes isto, eu posso escrever Q0 dividido pela potência. Pode ser assim? Pode. Aí, como eu estou querendo calcular T, Lucas, e eu tenho Q0 e tenho Q de T para cada um dos fósseis, eu preferi já isolar essa potência. Então, só fiz uma troca de posição aqui, ó. Está dividindo, levei multiplicando, e o Q de T que está multiplicando, eu venho dividindo. Olha aí, ó. Certo? Certo. Então, repare, eu estou querendo saber qual que é o fóssil mais antigo. Então, eu estou querendo saber o seguinte, em qual dos fósseis encontrados eu tenho o maior T possível? E aí, eu te pergunto o seguinte, se a base é 2, se a base é um número maior que 1, concorda que quanto maior for T, maior vai ser o valor dessa potência? Sim. E o valor da potência, Cauã, é o mesmo que pegar Q0 e dividir por Q de T. Então, resumindo, o que o candidato tinha que fazer nessa questão? Rápido. Pegar o valor de Q0, dividir pelo valor de Q de T e ver qual dessas divisões oferece o maior quociente, o maior resultado. Por quê? Quanto maior for o resultado desta divisão, maior então será o valor desta potência, e para esta potência ir obtendo valores cada vez maiores, é necessário que o T seja cada vez maior. Eu fiz isso aí, professor, só que eu cheguei nessa conclusão pelo enunciado. Porque eu pensei assim, a proporção maior vai ser o mais antigo, porque quanto mais velho, menos carbono 14 ele vai ter. Ali no hoje em dia, que no caso seria o T, né? Aí eu fiz O Q de T, né? 2, isso. Que é ali 256 dividido por 8 vai dar 32, né? Que seria o maior numerador nesse caso aí. A maior perca, né? A maior perca de carbono 14, né? Isso. Boa, ótimo, claro. Não, e realmente, Lucas, você tem razão, é o seguinte, né? Esse manipular matemático que eu estou fazendo aqui, ele poderia ser evitado simplesmente nesse entendimento mesmo, né? Ora, onde tiver a maior perca de carbono 14, é onde se passou o maior tempo possível, né? Então, se você pegar e for fazendo as divisões, eu trouxe aqui escrito, ó, olha lá, Q0 para QT do primeiro fóssil, 128 para 32 é 4,
aí 256 para 8, aí é o 32, ó. Você está reparando que, não sei se você reparou lá na hora da prova, Lucas, são todos aqui, né? Todo mundo aqui é potência de 2, ó. Sim. Né? Então, você vai dividindo aí e realmente o maior quociente ocorre para o fóssil 2. Então, o fóssil mais antigo é o 2, por isso o gabarito letra B. Se fosse para encontrar o valor de T, aí é só você resolver a equação exponencial. Eu trouxe aqui uma simulação. Pegando, por exemplo, aqui o primeiro fóssil, né? Q0 dividido por QT deu 4. Então, voltando aqui, eu tenho essa equação. Para mim encontrar o valor de T, outra vez, aquela ideia da resolução de uma equação exponencial, primeira tentativa é colocar as potências numa mesma base. Como eu disse, é tudo resultados aqui, ó, que dá para ser escrito em potência de base 2. Então, olha lá, o 4 é 2 ao quadrado, aí, ó, base 2, base 2. O que que isso implica? Que esse expoente é igual a este. Então, T sobre 5.730 é igual a 2. O que implica que T é 5.730 vezes 2, portanto, 11.460 anos. Ou seja, o primeiro fóssil aí, né, morreu, a estimativa que se faz pela fórmula, 11.460 anos atrás. Beleza, galerinha? Beleza. Então, se fosse para encontrar o T em qualquer um dos casos, era só você ir multiplicando, né? Você viu aqui no finalmente? Era só pegar o valor, né, da divisão, coloca em base 2, colocou em base 2, vai gerar um expoente, aí é só pegar esse expoente e multiplicar por 5.730. Você consegue chegar lá. Essa do jeito que o Lucas pensou não é muito difícil, não, né? Não, não, não. Eu acho que essa questão aqui lá no TRI, ela ficou ali no nível mediano para fácil, viu, Nicolas? Sim, também achei. Ela não é difícil, não. Realmente não é. E aí, gente? 11h24 da manhã. Mais uma manhã compartilhada aí com vocês, com muita produtividade. Graças a Deus. Só o ouro. Devagarzinho, a galinha vai enchendo o papo. Devagarzinho, a gente vai ali naquele trabalho de formiguinha e vamos ganhando experiência, e vamos ficando cada vez melhor para chegar lá na prova de matemática do Enem 2021 aceso, ligado. Não é não? Isso. Bora pra É, cima. ué. Isso aí, gente. Muito bom, viu? Fico muito feliz a cada semana. Fico muito feliz por ter consciência de que a gente está tentando. A gente está tentando através das aulas remotas. A gente sabe que está longe do ideal, mas fico muito feliz por saber que dentro do possível a gente está caminhando. A gente vai rompendo as dificuldades aí e vamos crescendo juntos a cada semana. Galerinha, mais uma vez aquele agradecimento especial pela paciência, pela dedicação de vocês nas minhas aulas. Conto com a presença de vocês no sábado. Prometo ser um pouco mais ágil, não serão duas partes, apenas uma parte de momento síncrono. Como eu descrevi na carta de navegação desse encontro, não tem atividade avaliativa nesse encontro, nem sábado e nem na próxima quarta-feira. São 3 encontros ainda dentro do primeiro trimestre e os nossos 30 pontos já foram distribuídos até o encontro passado. Em breve, vocês terão aí, de agora até o final da semana, aí, vou fechar ali no que acadêmico, as notas, e vocês terão oportunidade de acessar lá e ver
como é que ficou o fechamento das notas. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Gente, muito obrigado, então. Um bom restante de dia, um bom restante de semana e até sabadão. Falou. Obrigado, professor. Até sábado. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.